Há muita vantagem em dividir o salário do mês em partes. Imagine como está a situação de endividamento das famílias brasileiras hoje. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, o Brasil fechou o ano de 2022 com 78% das famílias endividadas. É muito. Isso quer dizer que em cada 10 famílias, quase 8 têm alguma dívida pendente. Essa dívida pode ser de cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, prestação de imóvel, veículo, conta de luz, telefone, internet, entre outros itens. Por isso, use de forma consciente a sua receita e divida o seu salário em partes. Existem diversas vantagens, como por exemplo, o consumo passa a ser de forma consciente. Você sabe quanto se ganha e quanto se gasta. Você pode disponibilizar parte do seu salário para investimentos, inclusive de previdência privada, para ter uma segurança maior no futuro. Quais são os passos para você dividir o salário em partes? Primeiro, distinguir o que é essencial e o que é dispensável. Pague também as suas dívidas assim que você recebe o seu salário. Com isso, você não corre o risco de pagar juros e também você sabe quanto poderá gastar até o final do mês. Os métodos de dividir o salário em parte são variados. Entre eles, vamos destacar 3. O primeiro, o método do envelope. É aquele método bem tradicional. Você separa um envelope para cada despesa específica. Por exemplo, um envelope para supermercado, outro para lazer, e você gasta somente o valor que estiver dentro do envelope até o final do mês. Existem outros métodos mais técnicos. Por exemplo, tem um método que se chama 50-30-20. Ele estabelece quais são as despesas fixas, as despesas variáveis e quanto se deseja investir. Também, para usar esse método, você precisa desmembrar as suas despesas em categorias. E aí você divide o seu salário líquido através de porcentagens. Os 50% você utiliza para pagamentos fixos. Por exemplo, supermercado, energia, água, transporte, saúde, educação. Essas são consideradas gastos essenciais, porque ele não pode ser dispensável. Mas o que fazer se as despesas essenciais estiverem ultrapassando esses 50%? Aí, nesse caso, você vai verificar onde pode se fazer cortes. Pode aproveitar promoções, pode economizar energia e com isso você trazer de volta para o percentual de 50%. Depois vem os 30%. São para gastos variáveis ou livres. São gastos que precisam ser controlados, agora de forma equilibrada. Por exemplo, transporte alternativo, restaurante, lazer, itens não essenciais que se planejou em momentos anteriores. E os 20% restante você utiliza para pagar dívidas em atraso, para fazer investimento e para realizar seus projetos, aqueles sonhos que você sempre desejou. Quais são as vantagens do método 50-30-20? Primeiro, você pode criar uma reserva financeira. Daí você pode dispensar o uso, por exemplo, de empréstimos, do cheque especial, do rotativo do cartão de crédito. Você equilibra então a sua situação financeira para não precisar captar dinheiro e com isso trazer desconforto para o seu bem-estar. O segundo método é o método 70-30. Ele é mais simples do que o 50-30-20. Estabelecendo as categorias corretamente, é possível economizar 30% que pode ser utilizado para investimentos ou para quitações de dívidas. Por outro lado,
esse método 70-30 requer que você tenha organização. 70% você utiliza para despesas mensais, que inclui inclusive lazer. Estabeleça então o que é real necessidade e se realmente você precisa comprar determinado item agora. Pagar todas as contas em dias, verificar o que pode reduzir de gastos para que não venha a ultrapassar esses 70%. E os 30% você pode usar para investimentos, Tesouro Direto, certificado de depósito bancário, bolsa de valores. E o outro método é chamado método dos 6 potes. Aí ele se trabalha também com percentuais. 55% ele sugere para necessidade, 10% educação, 10% reserva de emergência, 10% investimento para o futuro, 10% diversão e 5% para doação. Esse método de 6 potes, ele começa com 55% para necessidades. São as contas essenciais. Contas como supermercado, transporte, energia, água, saúde. Deve-se usar uma planilha ou um aplicativo para controlar esses gastos. Depois vem os 10% para educação. Tudo que tiver associado ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, você coloca dentro desses 10%. Cursos, eventos, livros. Os 10% de reserva de emergência. Os imprevistos ele requer liquidez das aplicações financeiras. Então, você faz a aplicação nos 10% de reserva de emergência quando tiver disponível liquidez diária, que aí você pode resgatar a qualquer momento. O valor total em reserva de emergência deve ser equivalente a pelo menos 6 meses das despesas mensais. E aí vem 10% para investimento para o futuro, para você ter uma certa liberdade financeira. Nesse caso, são investimentos a perder de vista, a longo prazo. Esse dinheiro ele pode ser aplicado, inclusive, até a aposentadoria. E os 10% para diversão. Pode ser para viagem de turismo, restaurante, cinema. Agora, deve-se equilibrar lazer, mas em conta em detrimento de entretenimento mais caro. E por último, 5% de doação. Pode ser para ajuda humanitária, Instituto de Apoio Social. E aí você completa os 6 potes, os 100%. E então, vale a pena dividir o salário em parte? Sim, vale a pena. Você vai organizar as contas, você vai pagar as dívidas, ter acesso à linha de crédito com juros mais baixos, vai tornar realidade os sonhos, como por exemplo, o sonho da casa própria, de veículo, de montar o próprio negócio. Então, esses métodos, eles são muito interessantes. Escolha um.